Por que você precisa começar a criar conteúdos para ontem, dono de lojas de baterias? E em 2009, quando eu iniciei, esse caderno aqui tem algum dos 10 motivos, 10 atitudes que eu criei, e durante todo esse tempo fez muito sentido, porque hoje eu sou a prova social, eu sou a prova viva do meu negócio, da Baterias Matias, e a partir somente de 2014, 2015, depois de quase 6 anos, quando eu tinha escrito no papel aqui, eu consegui entender realmente o jogo e como e para onde iria o mercado de trabalho, o mercado comercial de vendas de bateria. Praticamente eu saí de uma transição de papel pro digital. E hoje o nosso negócio praticamente roda em 90% digitalmente. E assim, eu sei que você que está começando agora, o seu projeto de bateria, a sua loja, ou você que já está no mercado há mais de 10, 15, 20, 30, 40 anos, ou você começa a criar conteúdos, ou você vai ficar para trás. Se você tiver vergonha de aparecer, se você tiver vergonha de vender o seu produto, a sua bateria, a sua marca, infelizmente eu vou dizer para você que você vai ter grandes dificuldades. Ou então você nem vai conseguir crescer, porque você vai precisar ter caixa para pagar para outras pessoas fazerem o que você pode fazer, da mesma forma que eu faço aqui para minha empresa também. Ou então, infelizmente, você vai viver de repostar publicação de site de outras empresas maiores que normalmente são fabricantes, distribuidores. Você vai fazer aquelas imagens do Canva feia que todo mundo utiliza. Ou então você vai pegar vídeo da internet, tentar editar e colocar uma música e achar que isso é conteúdo. E em 2009, antes de eu seguir em frente, uma das 10 atitudes que eu tinha colocado aqui nesse papel, era a determinação e perseverança, criatividade e inovação, e não acomodação. Essas 3 atitudes iniciais aqui, uma que chamava mais atenção, que me preocupava, não era nem a determinação e perseverança, que isso eu sempre tive, mas para o dono de loja de uma bateria, hoje faz muito sentido o quê? A criatividade e inovação. E essa atitude era muito importante, e eu só fui entender ela praticamente depois de 6 anos, em 2015, 2016, quando eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos no Facebook. A gente sabe que lá atrás, em 2016, 2017, tinha uma entrega muito grande de orgânico. E a Meta, o Facebook, estava começando a se abrir espaço para os ADS, anúncios. E as pessoas achavam isso uma ideia ridícula, você pagar para anunciar. Então a gente praticamente publicava vídeo ou imagem dentro de marketplace ali do Facebook, o LX, grupo de WhatsApp, essas coisas eram o que funcionava naquela época. Só que mesmo postando conteúdos ali, o que se diferenciava era vídeos, da mesma forma que você está assistindo aqui no YouTube, e era vídeos que a gente falava sobre promoções, sobre o produto, a mercadoria, e esse tipo de conteúdo já se destacava pelo fato do que você aparecer, as pessoas que apareciam, no caso. Eu, naquela época, eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, e realmente foi muito difícil. A gente sabe que não é fácil hoje, assim, vir aqui, ligar uma câmera e começar a falar, e até mesmo ter experiência, Eu digo assim, abrir talvez a câmera e falar qualquer coisa é fácil, qualquer um pode fazer isso. Mas talvez você falar dentro de um nicho que você tenha conhecimento ou tenha experiência de tempo de mercado é diferente. E cada um tem a sua experiência. Tenha acesso a fornecedores de baterias e aprenda a atrair clientes todos os dias. Se você tem ou quer abrir uma loja de baterias, mas não sabe aonde comprar barato, como vender mais e atrair clientes com marketing digital, esse treinamento é para você. Eu vou te mostrar o passo a passo como estruturar o seu negócio, vender do jeito certo e dominar os anúncios pagos no Google e no Instagram. E o melhor, por um valor menor do que uma bateria de 60 amperes. É isso aí. Se você tem loja de baterias ou se você quer iniciar nesse mercado de baterias automotivas, esse treinamento é exclusivo para você, por apenas menos de um valor de uma bateria de 60 amperes nova, onde você vai ter acesso a fornecedores, você vai ter acesso a sistemas que a gente utiliza na loja, você vai ter acesso a um grupo seleto de lojas de baterias para trocar ideia todos os dias e, além de tudo, vai ter acesso particular para poder conversar comigo, para tirar suas dúvidas dentro de um grupo que a gente consegue todos os dias sanar a sua dúvida também e crescer junto nesse mercado. Então clique no botão aqui embaixo e garanta ainda hoje o acesso ao treinamento exclusivo Acelera a Bateria. Cada um tem a sua vivência em relação ao mercado. A minha vivência foi focar cada vez mais sendo criativo, no caso, e também sendo ousado, que essa seria uma das 10 atitudes, que foi
coragem e ousadia, foco, foco, foco e desenvolver parcerias. Então, através, né, desse conteúdo, por isso que eu falei que as 10 atitudes a gente vai deixar meio que aqui junto para vocês entenderem o que fez, né, ao longo desse tempo entender que a criação de conteúdo é muito importante. Porque quando eu escrevi essas 10 atitudes aqui, voltando nessa questão de criatividade e inovação, ele juntou junto aqui com essa questão de não acomodação e desenvolver parcerias. Por quê? Quando você produz conteúdos, né, o seu alcance é muito grande, tá? Várias pessoas vão te ver. Obviamente, se você estiver começando hoje, é aquela história. Se você está dentro de um Stories hoje que tem 100, 200 pessoas te vendo todos os dias, você tem praticamente ali uma sala de, vamos dizer assim, de cinema. Você vai ter, dependendo do ambiente, você tem aí quase uma sala cheia de um cinema te vendo, vamos dizer assim, uma média de 400 pessoas. Se você tem 1000 pessoas te vendo num vídeo no Reels, você tem praticamente aí 1000 pessoas vendo o seu conteúdo. É muita gente. Se você acertar um conteúdo e bater uma média de 2, 3, 5 mil pessoas, é muita gente vendo você. Agora imagina se você pagar ainda para impulsionar o tráfego pago, uma média de 40, 50 reais por dia, e chegar a 50, 40 mil pessoas. É quase um pequeno estádio de futebol te vendo o seu conteúdo. Então, o que vai diferenciar a sua empresa das outras empresas hoje, após todo o período que a gente passou nesses últimos anos aí, né, essa questão sanitária mesmo, né, que aconteceu com o país, com o mundo, todas essas questões que teve no passado, a gente sabe que após esse movimento, o digital ficou cada vez maior. E quem começou lá atrás, em 2016, 17, 18, ele conseguiu aprender muitas coisas e errar com o tempo, porque falar errado naquela época, fazer as coisas erradas, entender, né, da internet que na verdade não existia estratégia, você só fazia, tá? Você só fazia. Hoje pode parecer que um vídeo desse eu só estou fazendo por fazer, mas por trás de todo esse movimento existe uma estratégia. Eu conheço muito bem o digital, a gente tem outros clientes, a gente trabalha em outros segmentos, em outras áreas, e a gente sabe muito bem até o tempo que eu estou falando aqui. Eu não vou fazer um vídeo curto e nem um vídeo muito longo que fique cansativo, mas eu preciso ter uma taxa de retenção, eu preciso ter um watch time bom. Então assim, todas essas métricas, essas coisas, provavelmente hoje vocês não entendem, tá? Para quem está começando a criar conteúdo. Só que isso é muito importante vocês entenderem o quê? Tudo que você for criar no digital não é só postar e jogar. É em 1 milhão que vai acontecer, igual aconteceu com o Luva de Pedreiro da vida, tá? Que o cara ficava chutando a bola pro gol e acertava lá a bola, enfim, e o seu conteúdo viralizou e tudo mais. A gente está falando de algo que eu penso até muito assim, ó. Todos do digital, que eles explodiram sem querer, por exemplo, eles fizeram algo e só fez e explodiu, tipo, como é que fala? Não é meme, é na questão de viralização. Todos que viralizaram do dia para a noite, eu não conheço um que está no mercado até hoje, com uma empresa, com um comércio, com alguma coisa consolidada. Se a gente pegar hoje um exemplo, uma Virgínia da vida, ela levou talvez meses ou até anos, né, para poder produzir conteúdo lá atrás no YouTube, o início da carreira dela. Então a gente pega talvez o lado mais feminino, a gente vê muitas influencers que no longo do tempo elas construíram muita audiência baseada em conteúdo. Então por isso que a gente fala que você precisa começar a criar conteúdo para ontem. Porque assim, ó, mas você está falando do seu mercado, você talvez não deveria estar aqui falando sobre isso, porque você vai atrapalhar o seu mercado. Não vai. Eu falo para você que até se alguém da minha cidade estiver vendo esse conteúdo aqui, independente que ele venda a mesma marca que a minha, o mesmo conteúdo, ele talvez não vai ter a mesma coragem que eu tenho de aparecer, de criar conteúdo e fazer. E se ele começar a fazer, é diferente. E mesmo se ele fizer e crescer também, ele vai ter a audiência dele, eu vou ter a minha. É assim que funciona com o McDonald's, o Burger King, a Coca-Cola, a Pepsi, a Claro, a Vivo, todas as outras empresas. Cada um tem o seu público, cada empresa busca o seu nicho, cada empresa segmenta o público-alvo dele. É por isso que quando a gente fala em criar conteúdo para ontem, o nosso mercado de bateria é muito arcaico, tipo assim, é muito antigo, a galera não aparece. O que eu mais vejo é repostagem de publicação do perfil da Moura, do perfil da Eliar, do perfil da Pioneiro, de outras marcas do mercado, ou simplesmente aquelas imagens feias. Então, por isso que eu falo, por que você precisa começar a criar conteúdo para ontem? Porque dessas atitudes que eu marquei aqui, ó, eu vou falar para você praticamente as 10 agora para a gente poder finalizando o conteúdo. Das 10 atitudes, né, cruciais para transformar o seu sonho em realidade, o primeiro dela é determinação e perseverança, a segunda é criatividade e inovação, a terceira seria não acomodação, a quarta, coragem e ousadia, a quinta, que é foco, 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 a sexta, desenvolver parcerias, a sétima, estar preparado para ter sorte, a oitava, inspirar pelos valores, a nona seria paixão, né? Paixão pelo que você está fazendo, não só pelo dinheiro, mas tem uma paixão. E a décima seria não paute a sua vida pelo dinheiro. E isso foi muito interessante porque tá aqui, ó.
há mais de praticamente 10 anos, né? 20 anos atrás, vamos dizer assim. Não, 10. 2019, 2025. Estão dando praticamente aí 16 anos que a gente fala assim, ó, que eu escrevi lá atrás essas metas, né? Esses objetivos. E eu só entendi que isso realmente fazia sentido quando eu comecei a fazer o tráfego pago com palavras no Google Ads, mas quando eu entendi que criar conteúdo era muito importante para o meu negócio, para que a gente pudesse se posicionar na cidade e ganhar esse mercado, né, que era muito mais fácil naquela época do que hoje, que a gente sabe que é difícil, eu praticamente entendi que o jogo dos negócios é a influência, é você ter visibilidade. Qualquer pessoa que, se ela passar todos os dias, até mesmo aqui no YouTube, se você sair depois desse vídeo e pesquisar sobre pessoas, né, que estão todo dia produzindo conteúdo aqui, eu tenho certeza que muitas delas vão ganhar uma grana muito legal só de produzir conteúdo que o próprio YouTube paga pela monetização de outras empresas que estão anunciando no YouTube. E todas as pessoas que todos os dias postam conteúdo, ela tem uma entrega muito maior, gera confiança, uma credibilidade no mercado. E é igual eu falo para você, o mercado de bateria não é só ficar postando produto, mercadoria. Isso aí é uma coisa que não funciona. O criar conteúdo é você ligar uma câmera, você aparecer ali, falar, contar histórias, tirar dúvidas, você criar quadros, né? Talvez, mas eu não quero gravar aqui no Instagram, aqui no YouTube, eu quero gravar lá no Instagram. Não tem problema, é mais fácil ainda. O Instagram você consegue documentar o seu dia a dia. Por exemplo, talvez você passou por uma situação de uma garantia ali, você pode talvez fazer um conteúdo baseado nisso, ou então até mesmo uma situação de carga, ou um tranco, ou então uma dúvida de um cliente, ou então até você mesmo abrir uma caixinha de perguntas e colocar algumas perguntas ali dentro e você desenvolver essa estrutura. Coloca lá, abre a sua caixinha de perguntas, mas ninguém perguntou nada, não tem problema. Vai lá você e coloca 5, 6 perguntas e você mesmo grava respondendo, porque as suas perguntas vão dar início, né, para outras pessoas verem que alguém está perguntando, entre aspas, só que você vai ter a sua audiência aos poucos, você vai criando isso, e isso o dinheiro não compra, tá? É que a gente fala, o tráfego pago ele potencializa o que já existe. Hoje os nossos negócios, o meu perfil dá muito certo em alguns setores e alguns fatores, é porque eu faço isso há muito tempo, criando conteúdo e aparecendo aqui também. E às vezes, dependendo da situação, principalmente o Instagram, eu não preciso aparecer todos os dias. Eu só preciso ter uma estratégia para o que eu vou fazer. Então, exemplo, provavelmente quando você sair desse vídeo aqui, se você for lá no meu Instagram, possa ser que em poucos minutos você receba um anúncio de remarketing, que vai pegar você para ver algum produto, ou então, sei lá, uma bateria, algum produto que eu vendo dentro do meu ecossistema. Só que eu não fico preso falando só de promoção, oferta e mostrando a bateria. Essa aqui é a bateria Moura, compra Moura. Essa aqui é a bateria Pioneiro, compra Pioneiro. Não, não é assim que funciona. É por isso que eu falo, você criar conteúdo é como você documentasse. Imagina quando você, vamos tentar criar uma analogia muito simples. Imagina quando você entrava lá no prezinho, na escola. Eu lembro que na época a gente tinha um caderno, né? Escrever lá, Limeira, dia X, do mês assim, do ano tal. E ali às vezes você fazia uma breve, né, escrita sobre o que você aprendeu ali no dia e tal, como se fosse um diário. Então praticamente os stories, stories, são histórias. É você criar conteúdo de histórias do seu dia, o seu diário. E isso você vai documentando, e as pessoas vão vendo. Não necessariamente você ficar só postando assim, foto de compra. As pessoas não buscam no Instagram, nas redes sociais, elas não buscam conteúdo, elas buscam entretenimento. É por isso que você precisa entreter elas, você precisa criar conteúdos ali de certa forma, partindo para o lado de entretenimento, tá? Fazer com que elas engajam. Mesmo que fale mal ou fale bem de você, que nem teve um vídeo que eu fiz falando sobre bateria velha vale dinheiro. Tá até aqui nesse canal aqui. Quando eu fiz esse conteúdo, foi um dos conteúdos que talvez acho que eu mais levei hate. Tipo assim, de pessoas comentando que não sei o que tem, que isso não, tal. E tipo, era a minha opinião. E no meu ponto de vista, eu falo, vale dinheiro, porque se eu não devolver para a fábrica, a gente tem que pagar a sucata. Enfim, mas pra você ver, esse vídeo ele foi um divisor de águas ali entre dois tipos de pessoas. Aquelas que concordam com a minha opinião e acham que realmente a bateria vale dinheiro, e aquelas que não concordam e discordam com a minha opinião. E tá tudo bem. Só que, de certa forma, é isso que a internet ela precisa. Tipo, é isso que vai fazer você sair de 100 visualização para 1.000, 10.000, 1 milhão de visualização. Ninguém vai ficar batendo, que nem fala assim, né, em cima de um conteúdo que não gera comentário, que não gera discussão. A internet, o algoritmo precisa entender que tem que ter opiniões de pessoas reais discutindo sobre algum assunto. É por isso que canais de notícias dá muito bom, páginas de polêmica dá muito bom na internet. Esses tempos atrás mesmo a gente viu o Léo Dias falando sobre alguma coisa
do Neymar, enfim, esses negócios, tipo assim, essas repercussões são muito boas na internet. Obviamente, tem que tomar muito cuidado com quem gosta de trabalhar com polêmica, porque, dependendo da situação, vai atrapalhar o seu negócio. Mas baseado no nosso mercado de bateria automotiva, você tem muitas empresas no mercado para você falar sobre elas. Se a sua empresa não é grande, fala sobre a Pioneiro, fala sobre a Moura, fala sobre a Eliar. Se você não tem essas referências de fábrica e você quer falar sobre outros assuntos, fala de outros eletricistas, outros mecânicos, outras marcas de carro, marcas de carros elétricos, tem tanto assunto no digital, ou então simplesmente aqui mesmo no YouTube. É só você abrir a página inicial do YouTube e você lá em vídeos recentes, você vai ver o que está em alta e pega esse tema e começa a falar sobre ele, entendeu? Então criar conteúdo, é por isso que o título chama Por que você precisa começar a criar conteúdos para ontem, donos de loja de bateria. É porque se você não fizer isso, consequentemente o seu concorrente vai começar a fazer. E se você não fazer ele ficar para trás, você vai perder para ele no longo prazo. Obviamente, mesmo que você tenha medo de perder lá no futuro também esse mercado e você não for consistente, o digital ele já existe, ele está aí há muitos anos. Só que isso é uma consequência das novas tecnologias do mercado e dos novos compradores. Quando a gente olha para o nosso mercado, hoje eu tenho 33 anos, 32 anos, vou fazer nesse mês de abril, 33. A gente sempre baseia na nossa idade para frente. Mas as pessoas, né, a juventude, ela já nem está mais aqui no YouTube. Ela está em outra plataforma, que é o TikTok. E se a gente pegar talvez uma loja de um cara, se eu tivesse hoje 20 anos, né, de idade e tivesse começando a loja de bateria hoje, eu focaria 100% no TikTok. Por quê? A plataforma que ia entregar praticamente para o meu tipo de público-alvo. Ah, mas eles não têm dinheiro. Só que eu ia criar uma audiência tão grande que eu não ia ganhar dinheiro vendendo bateria. Isso é o que eu falo. Tem muita gente que acha que criar conteúdo é só para vender bateria. Não. O conteúdo abre portas de coisas que você nem imagina. Eu não preciso nem ficar compartilhando aqui no vídeo, que vocês sabem, tem muitos acessos que eu tive nesse último 9, 10 meses criando conteúdo no YouTube de empresas que talvez eu não tive há 15 anos atrás. E a partir do momento que eu fui mais constante e tive tempo para fazer isso com mais delicadeza e também com mais intenção, eu consegui crescer cada vez mais digital. Hoje meu canal já tem mais de 16 mil inscritos, meu Instagram é um pouco mais fraco, mas ele tem 15 mil pessoas ali, porque eu trabalhava com uma outra forma nele. Tem muito contato, sabe? Então eu tenho o TikTok com quase 20 mil pessoas, então assim, a minha audiência está praticamente baseando de quase 80 mil pessoas que me seguem e me acompanham. Tirando a entrega do tráfego pago, né, e a entrega do orgânico, que deve passar no mínimo aí de 1 milhão de views por mês. Então assim, é muita gente assistindo a vida do Matias, o conteúdo do Matias e vendo o Matias. E não necessariamente eu ganho dinheiro isso só vendendo bateria. Eu monetizo de outras formas. E se você quer começar o seu negócio também de bateria, uma das formas que eu tenho para te ajudar é fazendo parte do Acelera Bateria. Aqui no link da descrição eu vou deixar para você o site onde você vai ter acesso a algumas informações para quem está começando do zero ou tem dificuldade em criar conteúdo também, tá? Se você chegou até aqui ao final, aproveita e se inscreve no canal. Nesse link aqui abaixo, no Acelera Bateria, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo por apenas um valor que custa menos de uma bateria de 60 amperes. Eu vou deixar você, né, acessar esse site e entender um pouquinho mais. Se fizer sentido, venha fazer parte do projeto Acelera Bateria, um grupo de WhatsApp com mais de 200 lojas ali dentro, conteúdos praticamente com módulos para você poder entender como que é o digital, você aumentar suas vendas e muito mais, tá? Mas esse vídeo porque você precisa começar a criar conteúdos para ontem, donos de loja de baterias, especialmente para vocês mesmos, abrir os olhos, né, e entender que o mercado ele mudou. Hoje não está mais na televisão, no rádio, nas paredes. Hoje a atenção está no digital. Se você não cria conteúdo, você está fadado ao fracasso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!